Salve, salve, alunos! Vamos agora para aquela revisão de 5 minutos. Eu acho que vocês perceberam. O que eu falei sobre Rondon foi muito rápido, muito rápido. Mas vamos agora para a aula 14.2, que eu vou explicar mais ainda. Joga na tela. Isso, então, falávamos sobre Rondon, grande personagem da nossa história, do Brasil, de Mato Grosso e de Rondônia. Porque ele é mato-grossense, né? E aí vai para o Rio de Janeiro, se muda, acaba que ele morre lá no Rio de Janeiro, é enterrado no Rio, e já tentaram por diversas vezes trazer o seu corpo para Mimoso, mas a família não deixou. Na aula de hoje, eu falei que o Rondon nasceu no dia 30 de abril de 1805. Aluno, se você der um Google aí sobre o Rondon, você verá que ele nasceu no dia 6 de maio. 6 de maio. Isso é unânime. As obras antigamente, os livros falavam que era dia 6. Porém, eu falo que é dia 30 de abril porque eu acabei me tornando um pesquisador da vida do Rondon. E num documento do Exército, um documento primário, chamado Fé de Ofício, lá vem dizendo que o Rondon apresentou os documentos ao Exército, que no documento diz que ele nasceu no dia 30 de abril e não no dia 5 de maio. Inclusive, esse livro vai ser publicado ano que vem, no dia 30 de abril, no dia que ele nasceu, lá na ESEMI, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro. Tá bom? Mas não é o Loures Maga que está falando, são os documentos. E contra o documento primário, não tem o que questionar. Rondon, então, nasceu em Sesmaria do Morro Redondo, que depois se torna Mimoso. Mimoso é distrito de Santo Antônio de Levegê. Santo Antônio de Levegê é distrito, município de Barão de Melgaço. Faz parte de Barão de Melgaço. Ele deixa várias frases, né? E uma das frases é essa: o homem cansa de trabalhar, o homem cansa de viver, mas não cansa de amar. Só o amor constrói. No positivismo, tem muito dessa ligação de cuidar do outro, de preservar o outro. E no caso específico dele aqui, esse outro era o nosso indígena. Ele foi educado por seus familiares, pelos seus avós maternos, e aos 16 anos diplomou-se em professor magistério no Liceu Cuiabano, mas ele não pôde exercer a função de professor devido à sua idade, 16 anos. Mas ele não queria também. E aí, isso foi em 1879, 1881, ele vai sentar a praça no 3º Regimento de Cavalaria, Miguel Couto, em Cuiabá. E em 84, ele abandona tudo e ele chega com o tio e fala assim: tio, vem pra mim. Ele chega com o tio e fala assim: tio, eu ouvi muito falar sobre os militares, né? Tio, eu tô indo pro Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, o que tu vai fazer no Rio de Janeiro, meu sobrinho? Tio, eu vou servir o exército lá. Fala o seguinte, deixa eu fazer uma carta de recomendação para você chegar lá e ficar... Não faça isso, não faça isso. Eu quero subir na vida com meus próprios méritos. Mas como é que eu vou te manter na capital do império, que era a capital da corte? Disse, tio, eu fiz uma economia aqui, eu tô indo. Ei, arrumou a boroca dele, ó, e se mandou para o Rio de Janeiro. Em 1884, os 3 anos que ele fez no Liceu Cuiabano não valeu para nada no Rio de Janeiro. Rondon, então, passa a estudar de manhã, tarde e noite. Ele faz 3 séries em 1 ano. Em 1 ano. Até que ele vai à exaustão, cara. Ele desmaia, ele cai nos corredores da escola militar. Ele foi internado. E lá tinha uma frase que dizia: sepulte-se, de sepultar. Os amigos fizeram uma cotinha, uma vaquinha, e compraram um caixão para enterrar o Rondon. Até que o médico foi visitá-lo. Sabia disso? O médico foi visitá-lo. Aí ele começou a delirar. Abacaxi, abacaxi, abacaxi. Aí o médico falou assim: cara, esse cara está indo embora.
Vamos fazer o desejo dele? Dá abacaxi para ele. Aí o Rondon foi, comeu abacaxi e desmaiou. No dia seguinte, quando o médico chegou lá para ver o paciente, o Rondon estava em pé, forte igual um touro. O médico olhou e falou assim, rapaz, suspende a medicação. O problema desse rapaz é a alimentação. Aluno, tu sabe o que o Rondon comia todos os dias? Pão com feijão. Somente isso. O corpo não aguentou. Estudando manhã, tarde e noite, e não se alimentando bem, ele vai à fadiga. Incrível. E um detalhe, hein? Para você, aluno, para você. Rondon sempre foi o número 1 da turma. Rondon sempre tirou 10 em todas as disciplinas. Uma única disciplina, que ele tira 9,5, ele vai reclamar com o seu superior, ele leva uma punição que não deveria reclamar. Por isso que a carreira do Rondon é meteórica. Sempre em um curso na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, nas polícias, o primeiro colocado já pega a promoção automática. E o Rondon ganhou essas promoções, uma atrás da outra. Rondon passou 24 horas na patente de primeiro tenente. Logo se transformou em segundo tenente. Depois de 2 anos, capitão. E assim vai indo. O cara era um monstro. Era um monstro. Joga na tela. Olha aí. Em 81, acertou praça. Em 85, matriculou-se na escola militar. De 1802 a 89, ajudou a construir a linha telegráfica de Mato Grosso a Goiás. Em 52, ele vai propor a criação do Parque Nacional do Xingu. E um detalhe. Me deixa na tela? Me deixa na tela? E um detalhe, hein? O Dia do Índio é projeto do Rondon. Parque Nacional do Xingu, projeto do Rondon, junto com os irmãos Vilas Boas. O Congresso Nacional, o deputado Auro de Mello, que é aqui do Abunã, do PTB do Amazonas, ele queria, o nome do Rondon estava no auge, e ele queria homenagear Rondon. Então, por que não transformar Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia? E aí não deu outra, foi aceito. Rondon passou por aqui, senhores, aqui em Porto Velho, mais de 7 vezes. Esse livro que eu estou escrevendo agora, eu já terminei, na verdade, Fé de Ofício, tem toda a data mencionando a chegada do Rondon, viagem daqui de Santo Antônio para Manaus, para Belém, enfim, umas 7 ou 9 vezes mais ou menos que o Rondon passou por aqui. Rondon, ele é símbolo de pesquisa, senhores. O cara era um monstro. Rondon, ele andou em várias armas do Exército. Engenharia, infantaria, comunicação, engenharia, cavalaria, infantaria, engenharia, cavalaria, comunicação, e tem uma outra. São 5 armas que ele andou. Mas aí a turma da comunicação acabou pegando o Rondon para si e ele se torna patrono das armas da comunicação do Exército. Isso lá em 63, em 71 é quando é oficializado. Então, Rondon, se você deseja saber mais sobre Rondon, procure livros que falem sobre a história dele, que vocês irão se encantar. Eu sou suspeito de falar. Eu pesquiso Rondon há alguns anos, digamos aí 8 anos pesquisando, mas eu confesso que tem muita coisa para escrever sobre ele. Mas o pouco que eu sei é fantástico e vocês vão gostar mesmo, tá bom? Com essa expedição com o Theodore Roosevelt, Roosevelt quase morre, deu muito problema. Quem vai salvá-lo é o médico Cajazeira, tá? Teve 2 mortes na expedição do Roosevelt, que foi do Simplício, que era o canoeiro, e do soldado Júlio, que se perderam na floresta. Roosevelt pegou malária, um dado momento ele grita e falou assim, chega! Enterre os meus ossos da América do Sul. Não aguentou mais. Roosevelt era míope,
era hipertenso, diabético. Para piorar a situação, ele foi descer da canoa e bateu a perna numa pedra, que virou uma gangrena. Quase morre. E ele vai morrer. Incrível! Rondon Roosevelt morre no dia 6 de janeiro. Olha só isso. Roosevelt morre no dia 6 de janeiro de 1919. Rondon morre dia 19 de janeiro de 58. O que mais me chama a atenção de toda essa pesquisa sobre Rondon é o seguinte, e até hoje eu não sei como responder. Todas aquelas pessoas, todas, que conviveram com Rondon, que tiveram contato com Rondon em expedições, início daquilo, todas, absolutamente todas, morreram primeiro do que o Rondon. Rondon vai ser o último a fechar os olhos de todo aquele grupo. Logo, né? Até hoje, eu não sei como explicar isso. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade, tá bom? Parte 1 e parte 2, né? Começando aqui com o Sâmio, ele falou assim, vai ter que ser 2 aulas esse assunto aí. É porque, geralmente, quando eu vou explicar sobre Rondon, leva 1 hora. Uma hora e meia. Tem muita coisa que não foi dito. Muita mesmo. Não tem noção. Tá? Rondon sobre a família dele. Cara, quando foi que o Rondon chorou na vida? Quando ele foi levado ao altar, quando era para ele entrar com o tio dele, cara. Aí passou um filme na mente dele, ele começa a chorar, lembrando do pai que nunca conheceu. Aluno, para você, olha para mim aqui, olha para mim. Rondon tinha tudo para dar errado e não deu. Nasceu sem conhecer o pai. Nasceu sem conhecer a mãe, foi criado com os avós, depois foi criado com um tio, correu na vida com os próprios méritos, nunca se vitimizou, nunca se sentiu coitadinho, porque não tem um pai, porque não tem uma mãe, não, nunca. Sempre provou que podia ser uma boa pessoa, não melhor do que os outros, porque até nisso ele era tímido. Rondon teve 41 condecorações. Foi comendador, foi ministro de Justiça. Todos esses prêmios ele ganhou, sabia? Louco. A vida desse cara é fantástica. Algumas pessoas no mundo já escreveram sobre Rondon. O primeiro foi o Theodore Roosevelt. O segundo, o Almir Cabot de Magalhães, que era o secretário do Rondon, o próprio Rondon. Depois tivemos a Esther de Viveiro, depois tivemos o Larry Holter e agora o professor Lorismar. Minha obra é Rondon, uma vida dedicada ao Brasil. Joga no quadro, vamos para a atividade. Nasceu no dia 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso, distrito de Santo Antônio de Leverger, atual município de Barão de Melgaço. Quem? A. Irineu Evangelista de Souza. B. Cândido Mariano da Silva. C. Paulo Nunes Leal. D. Jorge Teixeira de Oliveira. E letra E. João Batista Figueiredo. Tá fácil, né? Tá fácil. Se você respondeu o menino Cândido, está correto. Eu não coloquei Rondon, o sobrenome Rondon, porque esse nome foi adicionado no nome dele, de batismo, em 1890. Fechou? Próxima questão. Em 1913, Rondon participou de uma expedição pelos sertões amazônicos com o presidente americano.
explorando o rio da dúvida. Na verdade, das dúvidas. É da dúvida, tá, aluno? Da dúvida. Ponto, ponto. Quem? A. Theodore Roosevelt. B. Franklin Delano Roosevelt. C. John Kennedy. D. Richard Nixon ou Jimmy Carter? Se você respondeu Theodore Roosevelt, está certo. Tá bom? Próxima. Em 56, o território federal do Guaporé passa a ser chamado de território federal de Rondônia. Um ano depois que Rondon foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Por quem? A. Unesco. B. IFAM. C. Explore Clube de Nova York. D. ONU. E. Comissão da Verdade. Se você respondeu a letra C, está correto. Ao morrer, em 1958, aos 92 anos de idade, Rondon foi enterrado em qual cidade? A. Em Cuiabá. B. Em Mimoso. C. Em Brasília. D. Rio de Janeiro. Ou letra E. Porto Velho. Porto Velho, né? Qual é? Qual é? Ah, Rio de Janeiro, muito bem. Se você marcou a letra D, Rio de Janeiro, muito bem. Um detalhe, gente, Rondon, ele vai deixar todos os seus pertences para a família, né? A filha dele é chamada Maria Molina Rondon, em 1972, entrega todos os pertences do pai para o Exército. E o Exército cria ali o primeiro pilotão de comunicação, que era no Rio de Janeiro. Depois, esse pilotão, ele é transferido para Santo Ângelo, bem ao sul do estado do Rio Grande do Sul. Ali quase fronteira com a Argentina. Santo Ângelo, São Miguel, Santo Antônio, São Borja, onde está enterrado o presidente Getúlio Vargas. E eu fui até esse local e pasme, senhores, a flecha que o Rondon foi flechado, sabia? Pegou no peito. Só que ele do peito tinha a bandoleira. A flecha pegou na bandoleira. Cara, sabe, eu acho que tem que ter umas 3 aulas para poder falar. Umas 3 aulas. Rondon, andando pela floresta, ele vai ser surpreendido pelos Nambiquaras. Era a pior tribo indígena. Os Nambiquaras flecharam o Rondon que pegou na bandoleira. Eu peguei nessa flecha. Ela existe. A máscara mortuária, quando o Rondon estava sendo velado, fizeram uma máscara mortuária com resina e gesso. Eu toquei. A gandola, o Kepler, todos os pertences do Rondon, eu vi com esses meus olhos. E está no meu livro, Rondon, Uma Vida Dedicada ao Brasil. É só você dar um Google, vá no Amazon.com, coloca lá o nome lá, Lourismar Barroso. Aparece todas as minhas obras. E o Rondon está lá. É um calhamaço de 604 páginas, tá bom? Já acabou a aula. Acabou, Sâmio. Acabou. Aguardamos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.